1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que aqui se reúnem, Senhor, nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, e nos abençoa com a tua verdade, transformando-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, nessa epístola, nós vimos que o apóstolo Paulo exortou os coríntios contra, pelo menos, 4 tipos de pecados. E, na nossa última exposição, nós focamos nos 3 últimos. O primeiro, a imoralidade. Os coríntios deveriam tomar de exemplo aquilo que havia acontecido a Israel quando se deteve em Sitim. Naquela ocasião, a Escritura nos conta que o povo se prostituiu com os moabitas. E aquela prostituição nos templos pagãos os conduziram a manter uma comunhão com os idólatras e então passaram a adorar a Baal-peor. Naquela ocasião, se nós nos lembrarmos, todos aqueles idólatras e imorais infiéis foram então enforcados, como está registrado no livro de Números, capítulo 25. O segundo pecado, então, que Paulo traz à tona é o pecado da provocação. Eles colocaram Deus à prova. Os coríntios não deveriam pôr o Senhor à prova. Não deveriam provocar o seu zelo, como fizeram assim os israelitas, que, muito autoconfiantes e orgulhosos por terem derrotado o rei de Arad, ao serem chamados para contornar o reino de Edom, acharam ruim, discordaram de seus líderes e criaram uma indisposição, passando então a ficarem impacientes com toda aquela situação, blasfemando contra Deus, denunciam Moisés, rejeitam o maná e reclamam por água. Deus então os puniu enviando serpentes abrasadoras. O terceiro pecado que Paulo suscita aqui
É o pecado da murmuração, a insatisfação, a mesquinharia, irmãos, os burburinhos, as queixas, a língua ferina dos israelitas contra Moisés e Arão, questionando-os o tempo todo, acusando-os o tempo todo, inculcando na mente dos mais fracos que eles eram assassinos do povo de Deus. Esses 3 tipos de pecado vinham sendo cometidos dentro das igrejas de Corinto. E é por isso que Paulo os exorta a deixarem essas más ações, ao fim de não virem ter o mesmo fim de perdição e morte que tiveram aqueles israelitas idólatras, imorais e contenciosos. A grande verdade, irmãos, é que nós olhamos para essas coisas do passado, do que aconteceu em Israel, do que vinha acontecendo na igreja de Corinto, e nós percebemos que em nossos dias, muitos ainda em nossos dias, têm insistido nos mesmos pecados, em cometer os mesmos erros, convictos de que se a sua situação atual é superior ou melhor à desses homens e mulheres do passado, não conseguem aprender com os erros do passado a não cometê-los. E isso se deve, irmãos, a um entendimento equivocado, para usar uma palavra amena. Um entendimento equivocado do que realmente significa a graça. Porque estes o que pensam? Ora, uma vez que a terra não está mais se abrindo para engolir ninguém, né? Quando os papistas carregam aquelas imagens aí pelas ruas, não tem nenhuma avenida se abrindo e engolindo eles, por sua idolatria. Não tem nenhum prostíbulo também caindo fogo do céu sobre ele. Nem muito menos está surgindo serpentes abrasadoras para picar aqueles que andam fazendo confusão e se rebelando contra a vontade de Deus, questionando o seu governo. Então eles olham para isso, o que demonstra a longanimidade de Deus, e se aproveitam da situação para continuar vivendo de modo impiedoso e iníquo. E aí abrem um guarda-chuva e chamam de graça. Porém, essa não é a realidade dos fatos. Porque a longanimidade de Deus, meus irmãos, não é uma omissão por parte de Deus, e nem muito menos uma complacência, como esses pensam, para com os nossos pecados. Nós estamos vivendo um tempo da graça, então Deus não pune mais ninguém pelo pecado. Eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quiser, e Deus não vai fazer nada, porque Ele já puniu todos os pecados em Cristo. De fato, Ele puniu todos os pecados dos eleitos em Cristo. E se você vive dessa forma, é sinal de que você não é um eleito. Pois como diz Tiago, mostre-me essa sua fé que não passa da sua língua, que eu lhe mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta você viver uma vida de iniquidade, teimosia e rebeldia contra Deus e se dizer um eleito. Você não é um eleito, a não ser um eleito do inferno. Porque os eleitos de Deus são purificados por Deus, são santificados por Deus. E a cada dia que passa, se caminha para se parecerem mais com o seu Senhor, e não o contrário. A longanimidade, irmãos, na verdade trata-se de um tempo que o Senhor concede mediante sua graça para que cheguemos ao arrependimento. E não posterguemos isso. No entanto, veja, à medida que esse tempo passa, na mesma proporção aumenta também a sua ira. E aí percebam que essa longanimidade da qual os iníquos se aproveitam e até se regozijam,
age de um modo tão eficaz que não deixa espaço para qualquer reivindicação de alguém, ainda que se baseie na bondade de Deus, mas torna evidente o propósito de Deus em sua dimensão escatológica da manifestação de sua justiça em glória. Não ache que porque a terra não se abre, que serpentes abrasadoras não vêm e fogo não cai do céu, Deus não vai punir esses. À medida que isso não ocorre agora, a mesma medida de tempo, de longanimidade, é a medida do furor da ira de Deus que recairá sobre estes, no juízo. E aí vejam, ainda que todas as coisas que sucederam aos israelitas servissem então de tipos negativos, ou seja, exemplos de coisas e ações que os coríntios precisavam abandonar, coisas nas quais, irmãos, nós também não devemos nos meter a fazer, e se estivermos fazendo, é preciso abandonar, também, de certa forma, apresentam um aspecto positivo naquilo que diz respeito à graça. Pois, ainda que muitos tenham caído naqueles eventos, muitos outros foram mantidos de pé. E sabe por quê? Para que o propósito do Senhor se concretizasse. O remanescente foi poupado. E nisso Deus nos mostra, irmãos, a sua misericórdia, oferecendo ajuda aos crentes durante as tribulações da vida e as tentações da carne. E sabe por que ele faz isso? Para que nós não sejamos consumidos, como esse mundo será pelo furor da sua ira vindoura. É por isso, então, que Paulo vai dizer, veja aí o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Observem que aqui no versículo 11 o autor diz então a razão pela qual os eventos que ele citou de Israel foram registrados nas Escrituras, portanto na história da redenção, e suscitados agora como exemplos, ou melhor, como tipos daquilo que está por vir, e que isso deve servir para advertência nossa. Vejam, quando Paulo classifica esses eventos, irmãos, como exemplos ou tipos, ele não está querendo com isso reduzi-los a princípios morais atemporais de como viver a vida cristã, como muitos interpretam. Não é esse o seu intuito aqui. Não é resumir esses exemplos a isso. Há um propósito maior de Paulo aqui. Em outras palavras, ele não está querendo dizer aos cristãos que viver a vida cristã resume-se a evitar fazer coisas ruins, a cometer os mesmos pecados que outros cometeram no passado. Não se resume apenas a isso. O propósito dele não é apenas esse. O propósito que ele tem em vista ao falar dessas coisas aos coríntios e hoje aqui a nós é muito maior do que isso. É para que tenhamos uma compreensão mais ampla da revelação de Deus. Ele quer que os crentes, através desses exemplos, cheguem a uma compreensão maior e melhor da própria história da redenção e do pacto. Para que possam viver o agora sim, mas olhando para o porvir. Por isso ele foi tão específico nos seus exemplos. Porque há vários outros exemplos negativos no Antigo Testamento. Mas todos os exemplos que Paulo utilizou aqui aconteceram no contexto do êxodo de Israel, pós-libertação do cativeiro no Egito. Você parou para prestar atenção nisso? Foi a passagem pelo mar, a nuvem e a coluna de fogo, o maná, a rocha que jorrou água.
E também os juízos, os pecados, a idolatria, as murmurações, as contendas, as divisões. E o juízo que caiu sobre cada um desses. Notem que todos esses eventos, irmãos, eles estão entrelaçados num arcabouço histórico redentivo que tipificavam tanto a promessa de salvação, através das bênçãos da aliança. É o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que guia, o Deus que protege, o Deus que alimenta, o Deus que sustenta o seu povo em toda a sua jornada à terra prometida. Quanto também das maldições do pacto sobre aqueles que agem com incredulidade, com desobediência, com infidelidade, com rebeldia e idolatria, trazendo a morte como juízo sobre eles. Princípios pelos quais as gerações subsequentes de cristãos deveriam procurar entender a história de Israel. Porque tendo Cristo nos salvado de nossos pecados, deveríamos ser gratos e obedientes a Deus por causa do que Ele fez. E não desobedientes e rebeldes. Por isso Paulo fala de Cristo como aquele sobre quem chegou o fim dos tempos. E seu ponto aqui é que Jesus é aquele sobre quem toda a história da redenção se concentra. Toda a história da redenção. Pare para pensar. Deus manda um libertador, que opera sinais, prodígios e maravilhas. Liberta um povo da escravidão egípcia, pagã, que tipifica o quê? O domínio do pecado, o reino das trevas. Arranca aquele povo com mão poderosa, e o próprio Deus conduz esse povo como peregrinos a atravessar uma terra morta, um deserto, sem deixar nada faltar a esse povo. É Ele quem o conduz em toda a sua jornada à terra que lhes prometeu. E qual é a promessa de redenção, irmãos? Mas durante essa jornada, esse povo blasfema, esse povo murmura, esse povo reclama, esse povo sente saudades da época de impiedade e escravidão, esse povo quer voltar, esse povo é infiel, ele adora outros deuses, ele rejeita o próprio Deus. A história de Israel tipifica uma realidade muito maior. Uma realidade que nos leva à escatologia, irmãos. A nós, como cristãos, nos leva ao milênio. E que, de acordo com o apóstolo Paulo, não há milênio por vir. Que isso fique claro. É só observar o que está sendo dito aqui. Paulo não é, nunca foi e nem nunca vai ser milenarista. Ele não crê no segundo advento faseado. Ele não crê que a segunda vinda de Cristo vai acontecer em duas fases distintas. Está negado isso aqui. É só ler 2 Tessalonicenses também. Ele não entende, irmãos, que os 1000 anos descritos ali em Apocalipse 20, versículos 1 ao 10, como um período futuro ainda a ser instaurado, ainda a acontecer na terra. Ele nega isso claramente aqui. Ao invés disso, ele já identifica o presente tempo deles como sendo o período intermediário entre o primeiro e o segundo advento. Ele vê a história como desdobramento sucessivo de 2 eras escatológicas. Esta era e a era por vir. Ambas dependentes da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Que é o telos dos 2 adventos. Ou seja, é a concretização. Estou usando as palavras meio complicadas hoje.
É a concretização daquilo que havia sido predito, por exemplo, na lei e nos profetas. E como esse telos, ele traz então o fim daqueles tempos ao seu cumprimento. O fim dos tempos da antiga dispensação. No entanto, é preciso considerar que ainda nos resta uma promessa, um descanso. Por isso haverá um segundo advento, e nele o nosso Senhor Jesus consumará tudo o que não foi totalmente realizado ainda. E isso faz dele o Senhor da história. E isso faz com que eu e você pensemos então nessas advertências muito além do que só viver o agora. Do que só conselhos do que não fazer agora. Mas também do que fazer para o futuro. Entendem, irmãos? Do que é que Paulo chama os coríntios lá no capítulo 1, imaturos, porque haviam ficado estagnados, vivendo apenas o agora, estagnados. Paulo está dizendo para eles agora, não adianta vocês, eu estou falando essas coisas para vocês, não é para vocês ficarem estagnados como vocês estão, é para vocês entenderem o porquê de Israel, o porquê da antiga dispensação e no que isso vai culminar, e a importância de vocês viverem o hoje pensando no amanhã. É por isso então que ele vai dizer no versículo 12, veja aí, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Agora ele vai ser mais específico ainda. É uma advertência direta contra os soberbos, contra os orgulhosos, contra os autoconfiantes que haviam ali. Que queriam enxergar tudo a partir da perspectiva da presente era, ao invés de enxergá-lo sobre os prismas da era por vir. E nesse aspecto, o destino de incontáveis israelitas, que também estavam cheios de orgulho e presunção, deveria servir de advertência a eles. Saber que Deus, para preservar a sua linhagem santa e os seus propósitos redentores, advertiu, perdoou, mas também derramou juízo sobre aqueles que insistiam na idolatria e na infidelidade pactual. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma, os coríntios estavam sendo devidamente advertidos. Os coríntios haviam sido perdoados, mas deveriam lembrar que Deus não pouparia um sequer para manter a pureza da noiva de seu filho. Que Deus traria juízo sobre aqueles que vinham se esforçando para maculá-la. E isso é demonstrado, irmãos, naquilo que Paulo diz aos Efésios, quando analogamente se refere aos casais. Veja aí, Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 ao 27 diz assim: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado com lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa semelhante, para que ela seja santa e sem mácula. Vocês têm dúvida que isso se cumprirá? Então, ai daqueles que se introduzem nela para fazer o contrário disso.
isso que Paulo queria que eles entendessem. A partir do exemplo de Israel. É isso que Paulo quer que eu e vocês entendamos hoje. Orgulhosos e autoconfiantes que estavam entre os coríntios tinham que, portanto, agora ter muito cuidado e considerar tal advertência. Porque, meus irmãos, parem para pensar um pouco. Não é exatamente esse tipo de cristão, o orgulhoso, o autoconfiante, o soberbo, que acha que está acima de tudo e de todos e que não precisa de ninguém, que se acha muito sábio, mais sábio, inclusive, do que aqueles que Deus colocou para guiá-los, que caem em pecados como esses, de idolatria, de imoralidade, de pôr Deus à prova, de murmuração. São exatamente esses. Exatamente esses. E, infelizmente, eu tenho vários exemplos para dar. Infelizmente. Porque eu vi muitos desses caírem. No entanto, há também aquele que não usa da soberba, mas da inércia. Eu vou usar uma linguagem bem interiorana, né? Que é igual o jumento brabo, não vai nem para frente nem para trás. Fica ali empancado. Esse ignora o fato de que essas tentações que sobrevêm sobre os homens, ele ignora isso, que um dia virão sobre ele. E aí ele não se prepara, ele não vigia. Ele não fica atento, e quando olha, já caiu. Já caiu. Aí talvez você se pergunte, mas pastor, como é então que nós nos preparamos? Tem como nós nos prepararmos para isso? Sim. É justamente o que Paulo vai dizer no versículo 13, veja aí. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aqui, como um bom pastor do rebanho de Cristo, Paulo tempera agora a sua advertência com uma importante palavra de encorajamento pastoral. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é só apontar o pecado. Não é só bater no pecador. É levá-lo a Cristo. Para que, através de Cristo, as suas feridas sejam saradas. O pecado seja tratado. O intuito do Evangelho não é condenar. Não agora. O intuito do Evangelho agora é chamar pecadores ao arrependimento. É para salvar, irmãos. E é por isso que Paulo diz, não vos veio tentação que não fosse humana. E ele complementa, ele diz, Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima da vossa capacidade. E, meus irmãos, os problemas, as tentações e as provações que os coríntios vivenciaram, de modo algum foram excepcionais ou extraordinários. De modo que eles não pudessem não cometê-las. Na verdade, são problemas bem comuns, que continuam sendo comuns durante todo esse tempo. Comuns ao nosso dia a dia, povo de Deus. Comuns à humanidade em geral. Você sabe o que é extraordinário e incomum? É o contrário disso. É um cristão que se identifica com Cristo, que faz parte de sua igreja,
Por exemplo, não ser desprezado por se negar a fazer ou participar de tais coisas. Isso é incomum. Bem como não enfrentar as tentações que estão sempre presentes nas nossas vidas para nos conduzir de volta aos modos pecaminosos e mundanos de pensar e fazer de outrora. Isso é incomum. Na verdade, isso não é nem incomum, é irreal. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus é sempre fiel com o seu povo. Principalmente quando eles lutam contra as tentações comuns à sua natureza humana decaída. Como diz Paulo no restante do versículo 13, ele diz: Deus é fiel e não permitirá. Vejam isso, irmãos. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus vai pôr um limite a essa tentação. É comum a gente ouvir o quê? Quando o irmão cai, ai pastor, era mais forte do que eu não consegui resistir. Ou a Bíblia fala a verdade, ou você. E entre o que você diz, que sente, e que experimenta, e o que a Bíblia afirma, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, porque ninguém vive na pureza e de repente amanhece, bumba, vai trabalhar e adultera com a mulher. Isso vem de antes. Isso não vem de uma hora para outra, isso vem de antes. Isso vem por um processo de enfraquecimento, de esfriamento, e chamem como quiser chamar, desmotivação. Se Cristo não é suficiente para lhe motivar a buscá-lo, nada nesse mundo, no universo, vai ser. Vai ser. Então ninguém cai da noite para o dia. Vem num processo. Até cair. E é interessante notar que a palavra que foi traduzida aqui como livramento, aí para vocês, ekbasim, é uma palavra que se refere a uma passagem na montanha. É uma palavra que é utilizada, a gente vê, por exemplo, nos registros históricos militares gregos. Essa palavra é utilizada quando um exército menor vai guerrear com um exército muito maior, e agora? Como nós vamos escapar, então, de sermos defenestrados, aniquilados? Aí eles conseguiam uma fenda numa montanha para fugir e passar por ela. Era um escape. É essa palavra que está sendo utilizada aqui. Ou seja, diante da tentação gigante, Deus abre sempre uma saída para nós fugirmos dela. Qual é o problema nosso? Soberba, né? Deixa vir. Sou mais eu. O que Paulo quer dizer com isso? Que Deus sempre fornecerá um meio de escape ao seu povo, mesmo quando a tentação parecer tão ameaçadora e inevitável, como uma derrota nas mãos de um exército maior. Mas Deus sempre coloca diante de nós uma outra opção, irmãos. Sempre. Quando somos humildes e vigilantes. Lembra? Ainda há pouco eu falei dos contrários daqueles que caem, soberbos, autoconfiantes e os inertes. Quando nós somos o contrário dessas duas coisas, nós conseguimos enxergar essa saída. E fugimos dela, da tentação. Mas quando somos soberbos ou inertes, certamente caímos.
Que verdade gloriosa é essa que o Senhor nos brinda nessa manhã em seu dia santo, irmãos? De nos falar acerca de sua fidelidade com o seu povo. Mesmo que nós não mereçamos. Ele nos livra. Ele nos fortalece. Para que enfrentemos toda e qualquer tentação. E essa, certamente, é a base de nossa força e esperança, sempre que as provações e tentações nos sobrevêm. Como diz Calvino, Deus nos ajuda de duas maneiras para que não sejamos subjugados pela tentação. Primeiro, nos fornecendo recursos úteis e necessários para vencê-las. Segundo, Ele estabelece um limite até onde essa tentação pode ir. E sabe o que mais ele faz? Diz Calvino. Ele mitiga ela, fragmenta ela, para impedir que nos domine com seu peso. E sabe por quê que ele faz isso? Porque ele conhece a mim e a você mais do que nós mesmos. E ele sabe até onde podemos suportar. Irmãos, e quando o Senhor nos faz compreender que num processo desse o próprio Senhor Jesus é quem nos ajuda. Como lemos lá em Hebreus 2,18. Porque tendo ele mesmo, Jesus, sofrido quando tentado, pode socorrer os que são tentados como ele. Vejam, Deus nos fornece tudo o que nós precisamos para vencer a tentação. Principalmente, um Salvador compassivo. Um Salvador que sabe o que é padecer. Que conhece as nossas lutas. Logo, é mantendo essas coisas em mente e colocando toda a nossa confiança em Cristo que sabemos que qualquer tentação que enfrentarmos não nos dominará. Portanto, nos lembremos, queridos, que assim como Deus chamou os israelitas para fora do Egito e os proveu com os meios de graça, Deus fez o mesmo pelos coríntios e faz assim com todos nós. O mesmo Senhor Jesus que lavou, justificou e santificou o seu povo em Corinto, estava com Israel em tipo e sombra. Lembra do que Paulo diz? A rocha era Cristo, que os seguia. Os benefícios que Israel desfrutou, ocultos em símbolos e sombras, apontavam para as próprias realidades que nós, como povo de Deus, agora desfrutamos em toda a sua plenitude. Porque aquilo que foi prometido a Israel, agora é uma realidade para nós, meus irmãos. Oculto em tipo e sombra, Cristo era rocha para os antigos, mas para os coríntios e para nós, Ele é aquele que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ressuscitou dos mortos e foi elevado à destra de Deus, no céu, onde reina. Onde reina. De lá, então, Ele faz cair sobre nós as ricas bênçãos de sua aliança, que foi lavrada no seu sangue, pelo qual fomos aspergidos, sendo ainda selados por seu Espírito Santo, que nos fala por meio de sua palavra e que se dá a nós através dos sacramentos. Aqueles meios de graça que sustentam a fé que foi criada em nós por meio do Evangelho. Portanto, nos apropriemos disso.
para que não venhamos a estar sob o julgamento de Deus. Irmãos, o nosso Deus é um Deus zeloso, que tem ciúme do seu povo. E visto que isso é verdade, como então podemos professar a fé nele, mas ainda assim participar de coisas que são contrárias a ele? Visto que Jesus Cristo nos comprou com seu próprio sangue, como podemos manter comunhão e laços de fraternidade com aqueles que o odeiam? Quer sejam eles praticantes de ocultismo, como adivinhos, astrólogos, quer sejam aqueles que possuem falsas crenças, que participam de falsas religiões, como budismo, islamismo, ou com seitas heréticas, como o mormonismo, os testemunhos de Jeová, e ateus. Estou vendo tanta conivência de cristão com ateu, cheio de dedos para tratar com ateu. Sabe como é que a Bíblia classifica um ateu? De um imbecil. Salmo 2, a Bíblia diz que Deus ri deles. E fica um monte de gente aí dizendo que cristão, quando vai debater com ateu, conversar, e dizer, ele tem razão, ele... Com o filho do diabo? Irmãos, o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não nos divide com ninguém. Ele nos dá o seu Santo Espírito para dizer, esse é meu, e esse mundo em trevas, saber que você pertence a Ele. Então não esconda isso. Mas viva isso. Viva como seu povo. Como propriedade exclusiva dEle. Porque Ele nos comprou com seu sangue preciosíssimo. E nos garante que nada nem ninguém nos arrebatará de suas mãos. Portanto, se Ele é zeloso por nós, sejamos nós também zelosos por Ele. Se Ele é fiel a nós, sejamos então como Ele, fiéis a Ele. Se Ele nos amou primeiro, amemos também a Ele. Se Ele nos buscou no pior lamaçal que nos encontrávamos, é a Ele que devemos buscar e seguir. E seguir seus passos. Refletindo o seu amor, a sua glória e o seu poder. Que Cristo seja tudo em todos, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te bendizemos por tua palavra nessa manhã, pregada aos nossos corações. Ah, Senhor, nos concede entendimento da tua aliança, de graça, e nos faz, Senhor, a cada dia mais parecidos contigo. Que as nossas vidas sejam um sacrifício de louvor ao teu nome e para a tua glória. Em Cristo te oramos. Amém.